Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui. Para quem não me conhece, Douglas Cavalcante para uns, Pastor Douglas Cavalcante para outros. Tenho meu próprio ministério, desenvolvo meus trabalhos junto com a minha esposa, que também tem o próprio ministério dela, e nós se unimos e desenvolvemos trabalhos juntos. Ajudamos outros projetos, outros ministérios, temos ajudado ao longo de anos. Sou nascido e criado no Evangelho desde os meus 7 anos de idade, e de 7 anos de idade para cá tenho desenvolvido inúmeros trabalhos, naturalmente, não só para a obra de Deus, como para nós mesmos, para o nosso próprio crescimento, para a nossa própria evolução. Há um tempo atrás eu não falava assim, evolução. Hoje eu falo porque agora eu já entendi que tudo é evolução, principalmente a evolução do espírito. E hoje não é um linguajar normal só, da minha parte. Hoje a gente vê se falar em evolução em filmes, seriados, novelas, teatros, né? Papo entre amigos, a gente vê evolução. N situações a gente vê falar sobre a importância da evolução. E evoluir sempre é bom para o bem, né? Até mesmo porque para o mal não tem como evoluir. Na verdade, você só volta para trás. Evoluir é quando você vai para frente. Né? E quanto mais para trás você volta, mais primitivo você fica. Isso é ruim. Muitos conhecem a minha história, né? E hoje eu vou estar respondendo a alguns internautas diante de tantas perguntas que têm chegado. Eu tenho respondido aos poucos, né? Sobre como que eu faço para me sair do corpo. Muita gente tem perguntado sobre isso. Né? Como que eu faço para sair do corpo? Como que eu faço para me ter um arrebatamento de espírito? Por que fulano de tal foi num lugar lindo, né, e viu lugares lindos, e voltou de lá com uma paz, voltou com um talento? Você sabia que tem muita gente que tem arrebatamento de espírito, ou desdobramento, como se dá o nome em algumas filosofias, né, viagem astral, projeção astral, e voltam com talentos de lá? As EQMs, por exemplo, que para mim são as experiências mais fortes que tem fora do corpo, elas quase todas, não são todas, mas grande parte, vamos se dizer assim, das pessoas que têm EQM, que EQM, para quem não sabe, experiência de quase morte, eu aconselho você a investigar, colocar no YouTube, EQM, histórias de EQM, ou em outros sites de busca, você vai encontrar, são milhões de casos já. Muitas dessas pessoas, após a sua morte, comprovada cientificamente que ela morreu, ela vai do outro lado, vê lugares lindos, né? Outras têm lugares ruins, né? Tem experiências ruins, porque vai de acordo com o que ela planta, com o que ela é e com os seus pensamentos. Então, quando elas voltam, as que vão para lugares maravilhosos, têm encontros com os seres do outro lado, que algumas religiões dão o nome de anjos, né? Elas voltam com talentos. E eu mesmo fui um. Por isso tem amigos meus que falam, poxa, você teve algo muito parecido com o EQM. Por exemplo, eu não gostava de escrever, e não gosto até hoje. No entanto, lancei 3 livros, 2 já publicados, e o terceiro já está já em fase final já de correção. Né? O quarto já comecei a escrever, já estou quase terminando. Já estou praticamente com ele pronto, só que ainda só vai para 2019. Um detalhe importante que hoje, se eu não me engano, hoje é dia, hoje é dia 14 de dezembro, isso aí, 14 de dezembro de 2018, tá? Talvez você esteja assistindo esse vídeo aí já em 2050, 2080, e aí você vai ver que nada aconteceu, não vai ter arrebatamento de igreja, não tem fim do mundo que falam, não, nada disso, as gerações continuam chegando. Eu nem vi a última estatística agora, que eu acompanho alguns sites, né? A última vez tinha dado 130 milhões, já passou de 130 milhões de novas gerações, que vai constituir aí as próximas gerações até provavelmente 2090, 2100, e vai continuar chegando, tá? Tem muita mulher grávida por aí, se você andar na rua você vai ver. Então a vida continua, isso é o que? É evolução. E observe que essas crianças que chegam, já chegam mais inteligentes do que nós, do ano de 70, do ano de 80 fomos. Já chegam mexendo no celular,
pequenininha, com 2, 3 anos de idade, né? Já mexe num tablet. Se você botar um notebook, ela mexe tranquilamente. Essas aí de 5, 6 anos de idade, você coloca ela naquele aparelho, qualquer aparelho eletrônico, ela mexe naturalmente, enquanto nós, às vezes, temos que ter um curso para mexer. Então você já fica antenado, que você vai ver que elas já chegam aqui evoluídas. São seres espirituais em corpos físicos e já chegam evoluídos. Isso tudo aconteceu depois do quê? Depois que eu tive essas experiências, após a partida da minha filha, que ela só veio me trazer uma mensagem. Ela foi embora com 15 anos e antes dela sair da Terra, ela deixou 3 mensagens no Facebook. E só os que estão antenados conseguiram entender. Ela disse: estamos aqui, mas nós não somos daqui desse mundo. A outra mensagem que ela deixou: somos visitantes da Terra e não habitantes. Tá? Quer dizer, nós viemos aqui para aprender, tá? Que é uma escola universal. E a terceira frase que ela deixou: a lei do Evangelho é livre, é a liberdade. Significa o Evangelho é livre. E hoje tem inúmeras pessoas aí desenvolvendo o Evangelho livremente. Entenderam e acordaram para muita coisa, despertaram. Estão acordando cada vez mais. E cada vez mais outros vão despertar. Ainda estão presos nas suas consciências, ainda estão aprisionados à religiosidade, ainda estão presos na sua própria matrix, está me entendendo? Ainda não despertaram, ainda estão dentro da caverna, ainda não despertaram, mas vão despertar com o tempo. Essa hora deve ter alguém despertando. Aos poucos estão despertando. Então o que eu queria compartilhar com vocês? Junto dessa pergunta que me fizeram, como que eu faço para me ter uma experiência fora do corpo? Em primeiro lugar, você não tem que ficar preocupado com isso. E nem tem que desejar. Eu não desejei ter as experiências que eu tenho. Lúcida, de saber quando eu estou fora e de saber quando eu não estou, quando é coisa da minha consciência, algo que eu vivi e se repetiu. Agora, quando eu estou fora e depois encontrar resposta em outros lugares, por exemplo, eu fui no Nosso Lar, nunca tinha visto filme, não sabia que existia nem Nosso Lar, né? Livro Nosso Lar. Então, quando eu descobri, que foi o que mais me impactou, e muitos amigos meus começaram a refletir, que eu estive no Nosso Lar, foi quando um amigo meu começou a se arrepiar e me deu o livro. Douglas, lê esse livro aqui. Né? E vários que eu comentava o assunto, estou me arrepiando o tempo todo e tal. Olha só, rapaz, você foi em tal lugar, Nosso Lar, já leu o livro, já viu o filme? Já me deram um livro lá, mas ainda não comecei a ler, não. Então, quando eu comecei a ler, me identifiquei com vários lugares ali, que eu passei por ali. Só que eu vi lugares também que não estava ali, e que é de lá. Porque quando o André Luiz veio trazer a mensagem do Nosso Lar, veio trazer o recado, ou a mensagem, ou a revelação do Nosso Lar, vamos dizer assim, ele não tinha como passar tudo, apesar de conhecer, porque existe ordens, existe autorizações, existe limites, né? Tudo na vida é assim, são limites, autorizações. Então a gente tem que entender que tudo tem um cronograma, tudo tem autorização. O mundo superior, o mundo espiritual, o mundo extrafísico, o mundo fora do físico, ele trabalha com autorizações, não é do nosso jeito, é do jeito deles. Então não é como eu quero, eu quero sair. Não, então o que acontece? Eu vivi algo na minha vida que eu queria saber o porquê eu vivi aquilo. Então no meu caso foi assim, eu comecei a orar e comecei a pedir a Deus para que me desse resposta. O porquê o meu filho tinha ido embora em 2013 e por que minha filha, em 2013 eu fui avisado que ela iria em 2015, né? Aí foi me falado que Jesus voltaria para ela e para mim não, eu ficaria aqui na tribulação, na aflição. Então eu comecei a buscar para me entender, porque quando eu profetizei sobre a vida da minha filha, um bom casamento, uma boa formação, e ela se destacou, ela era 1 ano adiantada no colégio. Ela era 1 ano adiantada, já estava no ensino médio. Estava no primeiro ano do ensino médio, já indo para o 2º ano do ensino médio. Vitória era muito diferente da gente, de muitas crianças. Então ali a gente percebia, mas não entendia muito.
Então, depois que aconteceu isso, quando foi em 2015, muito rápido, foi tudo rápido, uma pontada na barriga que ela sentiu, tá? E tudo correndo rápido, o tempo fechou, como quem diz assim, a hora dela sair mesmo da terra. Não tem mais como vocês impedir. Ela estava aí e agora você vai entender. Hoje eu entendo tudo. Aí eu comecei a orar a Deus e aí falei assim, mas por que isso? Por que em 2013 em 2015 ela? Aí comecei a ter as experiências fora do corpo. Aí comecei a ter encontro, tive três encontros, 3 ou 4. Está anotado ali, acho que foi 3 encontros com Jesus. Minha esposa teve 2 encontros. Jesus explicou a ela tudo o que aconteceu. Ainda falou com ela que nós ficaríamos aqui, né? E falou comigo também que nós viríamos gente partir e gente chegar. E está acontecendo em 2016 para cá. Viríamos muitos amigos saírem do planeta e outros chegarem. E nos mostrou claramente que a Terra é uma escola que viemos aqui para aprender a amar, a perdoar. Temos que se aperfeiçoar. Somos vacilões, errantes e temos que aprender a andar certo. Temos que buscar a perfeição. E não existe passe de mágica, milagre. Ah, vai vir, eu vou me transformar. Não. E falou comigo, pode anunciar isso mesmo. Doa quem doer. É melhor uma verdade amarga do que uma doce mentira. Aprenda isso. É melhor uma verdade amarga do que uma doce mentira. Tem que se aperfeiçoar. A Terra é um lugar de aperfeiçoamento. Por isso que falo, é uma oficina, é um laboratório, uma escola. Né? E quem sai daqui errando, vai para lugares ruins, tem que passar por lá. Tá me entendendo? Vai passar um período, eu não aconselho ninguém para lá. Porque se você já vive aflições, tribulações, problemas aqui na Terra, e vai sair daqui devendo ainda para passar por um processo, para depois ser resgatado, ser restaurado. E você mesmo vai sentir o desejo, o espírito sente. Quando eu falo você, o seu espírito. Estou falando você, pessoa, não. Que você não é quem você pensa que é. Existe o próprio Jim Carrey, o famoso Jim Carrey, um dia desse ele deu uma entrevista, que ninguém entendeu nada a não ser quem está antenado. Ele falou, vocês pensam que vocês são quem vocês pensam? Vocês acham que esse mundo aqui é verdadeiro? Ele fala isso numa entrevista para o mundo inteiro. Isso aqui tudo é ilusão. Nosso verdadeiro lar, nosso verdadeiro mundo é lá. Do outro lado, é fora daqui, é fora do corpo físico. Então fica antenado. Então para você ter essas experiências, você tem que estar antenado, você tem que ter uma intimidade com o Criador. Tá? Você tem que ter uma intimidade com os seus irmãos que já estão lá, que alcançaram a perfeição, que já estão em outro grau muito acima do que você possa imaginar. Do que você imagina, estão muito além. Mas para isso é necessário muita capacidade espiritual. E para alcançar essa capacidade você tem que matar a sua carne em primeiro lugar. Como matar minha carne? Eu vou pegar uma faca? Não. Isso daí tu vai para um lugar pior ainda. Né? Existem lugares específicos para esse tipo de pessoas. Para todos os tipos. Tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, matar sua carne. O que significa matar sua carne? Você acabar com os seus desejos carnais. Ah, mas aí como é que vai ser? Por exemplo, comer. Eu vou parar de comer carne. Totalmente. Comer carne, né? Prejudica por quê? Em primeiro lugar, é um animal que está aqui para viver. Tá? Ah, mas eu não posso comer carne? Pode até comer carne, enquanto você não consegue eliminar totalmente. Mas vai tipo assim, vai devagarzinho. Está acostumado a comer todo dia? Então vai ter um dia que eu não vou comer só legume e verdura. Você lembra um bom exemplo que eu posso trazer para você? Jardim do Éden. Né? Apesar de alguns dizerem que Jardim do Éden é um mito, mas mesmo que seja uma parábola. Mas vamos botar como real. Tá? Jardim do Éden. Você lembra do Jardim do Éden? Adão e Eva comiam carne. Passaram a comer carne quando? Então daí você dá para ver o perigo da carne e o peso da carne. Passaram a comer quando houve morte. Quando houve o quê? Como morte? Morte carnal. Morte foi o erro, o pecado. Quando desobedeceram. Aí Deus falou, expulsou eles do jardim e falou, agora vão ter que matar e comer carne. Então daí já dá para você ter mais ou menos uma base, uma ideia. Outro exemplo que eu poderia dar bíblico é Sadraque, Mesaque e Abednego.
Sadraque, Mesaque e Abednego, antes de eles se alimentarem, para que pudessem ir até o rei e se apresentar. O rei ofereceu a eles uma mesa farta de comidas pesadas, carne, né? Tinha frutas também, mas tinha muita carne de porco, carne disso, carne daquilo. E eles pediram o quê? Não, nos separe uma mesa só de legumes e verduras. Vamos já agora analisar nos dias atuais de hoje, tá? Aí de repente você vai perguntar para mim, pastor, então o senhor não come carne? Como carne, mas eu tenho limitado. Tipo assim, segunda a sexta, eu tenho me alimentado de frutas, legumes, peixe até, é carne ainda, mas peixe, tá? Fruta, legumes, suplemento alimentar. Frutas, tudo que não tenha carne, segunda a sexta. Aí chega no final de semana, eu como uma carninha assada. Às vezes eu não como carne assada, às vezes eu como um nhoque, um macarrão com uma carninha moída. Tá me entendendo? Então você vai se limitando à carne, você já vai evitando o peso para você, tanto na sua consciência. Você lembra daquele animal que está morrendo por causa de você. Ele está morrendo porque você está comendo. Então isso tudo já vai te abrindo a consciência e te mostrando o que é uma outra dimensão. Existem filmes que já mostram isso. Existem filmes, aí um dia desse mesmo eu estava vendo um filme, que é um ser extraterrestre, já era um ser extraterrestre, veio visitar a Terra, e a maior decepção dele foi quando viu homens matando animais para se alimentar. Aí você leva para mais a fundo, você vê que antigamente se matava animais, eles se procriavam naturalmente. Hoje os animais são procriados geneticamente, forçadamente, tudo por causa de nós que estamos aumentando o consumo de carne. Quando eu falo nós, é nós que ainda comemos, que já existem muitos que não comem. Aí você traz para os dias de hoje também o vegetariano. Hoje já existem nutricionistas, eu tenho uma amiga minha chamada Nadir, ela é nutricionista, eu estava conversando com ela sobre esse assunto, e ela falou para mim, pastor, hoje existem, nós recebemos um regulamento, né, na área da medicina, de nutrição, que nós não podemos mais impedir e nem indicar ao vegetariano o tipo de carne que ele tem que comer. Existem sim tipos de alimentos idênticos à proteína, idêntica da carne, que ajuda a eles a se manterem. Por quê? Porque já foi provado. Eu tenho amigos meus que são vegetarianos, tem o seu Messias aí que vai fazer, conheço ele há mais de 10 anos, o seu Messias, que vai fazer acho que 70 anos ou mais do que isso. Acho que já tem até mais, seu Messias, acho que já tem 71, 72, não sei o certo. Que ele por si, ele já tem mais de não sei quantos anos. Ele disse que com 18 anos ele determinou na vida dele, não como mais carne. Eu vou entrar na área vegetariana. Naquela época não tinha tantos recursos como hoje para o vegetariano. E ele mudou completamente a alimentação na vida dele, e a esposa dele acompanhou ele. Ela não se alimenta igual a ele também não. É igual os filhos não. Os filhos tem uns que ainda comem, os outros filhos não comem, que é a Aline e a Ana Paula, não comem. O André uma vez ou outra come um negocinho de carne, mas não come como muitos comem por aí. Foi o único que fugiu um pouquinho. Mas as meninas se alimentam, tá me entendendo? E casaram com homens que comem carne e tal, mas respeitam os maridos, né? Então é uma questão de consciência. E ele está aí com 70 e poucos anos, correndo. Ele é maratonista, corre 10, 20 quilômetros. Toda semana ele separa, às vezes 2, 3 vezes na semana, para correr 10 quilômetros. 70 e poucos anos. Não se alimenta de carne. E tem gente aí que come carne, 30 anos de idade e não consegue correr nem 100 metros. E aí um homem que é vegetariano, 70 e poucos anos,
corre 10, 20 quilômetros. Maratonista, participa de várias maratonas. E aí? Hã? A alimentação dele, a vida dele. Então esse daí já é o primeiro ponto, tá? É a sua alimentação. Isso vai te ajudar muito, te deixar mais em contato com o mundo espiritual. Por quê? Porque você enfraquece a carne e fortalece o espírito. A alimentação sadia traz uma espiritualidade melhor. Você vai ver várias palestras de pessoas falando sobre isso, tá? Então tá, esse é o primeiro ponto, tá? Não que você seja proibido, mas isso ajuda, tá? Isso ajuda, isso te ajuda. Outro detalhe, higiene mental. O que você tem feito para você? Você quer ter um encontro, uma experiência fora do corpo. O que você tem feito como pessoa para manter essas experiências? Ter uma vez só, você vai ter só o prazer uma vez só. Agora, quero ter várias. Quero ter o prazer de estar em contato com o mundo extrafísico, com o mundo espiritual. Quer ter essas experiências? Higiene mental. O que você tem visto? Ah, eu vejo filme de terror direto. Você só está atraindo coisa ruim. Existe uma lei chamada lei da vibração. Sintonia. Qual a sintonia que você está espiritualmente? Só vê filme de terror. Liga a televisão, só vê catástrofe. Quer ver, não vou dar nome de programas de TV não, mas só programa de TV que mostra morte, assalto direto, isso e aquilo, só coisa ruim. Vai ler um jornal, só coisa ruim. Você não busca nada que te atraia, coisa que te traga. Venha trazer a você coisas boas, mas você só está buscando coisas ruins que vão te trazer coisas ruins. Como você quer ter uma experiência fora do corpo boa? Você só vai ter experiência se for ter experiência em lugares ruins. Porque você só está antenado e captando coisas ruins, coisas negativas. Você não busca o positivo, tá? Por exemplo, eu e minha esposa, 2 filhos, irmão, sobrinha, amigos foram embora, sem contar problemas que nós passamos, mas sempre mantendo o bom astral. Esses dias uma pessoa passou aqui, viu eu pintando a minha casa, estou acabando de pintar agora, né? A frente já está toda pintada. Ai, que coisa linda! Poxa, eu admiro muito o senhor, pastor. Depois de tudo que o senhor passou, o senhor ainda está motivado para o Natal, o Ano Novo. E vai chegar o Natal, eu vou comemorar o Natal com a família. Aí o Natal, o Natal eu vou fugir um pouquinho da dieta e como um pouquinho de carne e tal, mas não, nada abusivo demais, né? Salaminho, aos pouquinhos vai eliminando, né, pessoal? Fazei tudo com ordem e decência. Já que não consegue eliminar de vez, mas também não abusa de vez. Entendeu? Faça tudo com ordem, com equilíbrio, com decência. Então ela comentou isso. Aí depois passou também, aí, ficou tão bonito e tal. Poxa, show de bola, parabéns. Fico admirado, que força o senhor tem, sua esposa. Continua a vida e tal, depois de tudo que vocês passaram. E tal, isso. Sem contar o que não sabe, que a gente passou na infância, na adolescência. A gente vai aprendendo aqui, é uma escola, né? E ao contrário de alguns seres que fazem besteira, se suicida, faz isso, em vez de procurar entender o processo, por que está aqui, por que está vivendo aqui, tá me entendendo? Não, fazem besteira. Aí, então, o que você está traindo para você? Outro detalhe, a casa é clara, são cores claras. Sabe? Uma vez eu me lembro que, quando eu conheci minha esposa, ela seguia outros caminhos, diferente do meu, né? Eu conheci ela numa época que eu me afastei do templo. Eu sempre atuei como templo, eu orava em casa, buscava em casa, que é o meu caso hoje. Hoje o meu ministério é esse, né? E eu desenvolvo trabalhos ajudando o orfanato. Nós temos grupos voluntários, pessoas voluntárias de várias religiões, sem religião, tá? São voluntários que vêm nos ajudar. No orfanato, no asilo, nós estamos se preparando agora para ir para o asilo em janeiro. Já estamos em dezembro, estamos para ir no asilo. Todo ano a gente repete esse processo, asilo, orfanato, né? Asilo, orfanato, orfanato, asilo. Às vezes, trabalhos em visita, né? Visita pessoal a doentes, pessoas estão doentadas em casa, nos hospitais, etc. Né? Ajudamos projetos de rua, né? Minha irmã tem um projeto muito lindo de rua. 15 em 15 dias a gente
vai à rua ajudar os mendigos de rua a desenvolver esse trabalho. Então, quando eu conheci ela, o quarto dela era todo escuro, porque ela era punk. A vida dela era um inferno naquela época. Muita coisa ruim ela viveu na vida dela. E ela me contava as coisas que ela passava. Depois que a gente se conheceu e se casou, ela abriu mais o jogo para mim. Mas por quê? O quarto todo escuro. Ela só se vestia de preto, só assistia negócio de filme de terror. A vida dela era um inferno. Sofria com as pessoas, sofria com... E passou longos e longos anos sofrendo, só sofrendo. Ela diz que, ao me conhecer, eu trouxe a liberdade a ela. Então, o que você tem atraído para a sua vida? Esse já é o segundo ponto. Existem milhões de pontos para te dar, não tem como dar num vídeo só. Então, eu falei sobre alimentação, sobre o que você tem atraído. Terceiro lugar, você tem que entender, tá? Terceiro ponto, você tem que entender que você é o espírito, você não é o corpo físico. Por isso que existem várias existências. Aí você vai entender por que uma criança com 8 anos de idade toca um piano, como há poucos dias passou na televisão aí, num programa de TV, né? Passou para o mundo inteiro, mas aqui no Brasil passou também. Uma criança de 8 anos, ela toca sem nunca ter feito um curso, o que levaria 20 a 30 anos para um adulto aprender. Ela já toca com 8 anos de idade, uma criança. Qualquer música que der ela toca. Aí você vai entender, tá me entendendo? O porquê que ela chegou a esse nível, devido a muitas e muitas existências que ela teve, ela chegou a esse nível. Porque senão ela nunca tocaria um piano com 8 anos de idade a um nível que uma pessoa levaria 30 anos para aprender. Não tem lógica. Tem lógica? Tem. A existência, o espírito. O espírito, mediante a tantas existências que ele teve, né? A tantas existências que ele teve, então o que aconteceu? Ele adquiriu experiências ao longo do tempo. Ele foi adquirindo experiências ao longo de várias existências, e ao longo dessas várias existências que ele foi adquirindo experiência, ele foi aprendendo com elas, e nisso que ele foi aprendendo com elas, ele chegou a esse nível. Com 8 anos de idade, ele toca o que uma pessoa levaria 20 a 30 anos para tocar. Entendeu, pessoal? Então, esse é o ponto fundamental. Amor, eu pedi um favor. Costa a porta aqui, amor. Eleusa, costa a porta aqui, faz um favor que eu... Senão vai tirar o meu raciocínio aqui. Dá pra ouvir? Dá. Né? Então, o que acontece, pessoal? Eu estou passando para vocês uma instrução, ela está vendo outra instrução. Ela hoje mudou o pensamento dela. Então, aos pouquinhos, você vai evoluindo. Não pense você que foi da noite para o dia, não. Aos poucos vai evoluindo. Tá me entendendo? Pela minha esposa, depois do que nós passamos, ela não quis mais saber do Criador, tá? Ela não quis mais saber de Jesus, ela não quis mais saber de nada. Por ela, se Deus não me colocasse na vida dela, tinha parado tudo. A vida tinha acabado. Infelizmente é assim na vida de muitas pessoas. Mas se você começar a buscar, você vai entender claramente que a vida continua do lado de lá, que do lado de lá você tem a oportunidade de voltar para cá e consertar muita coisa, e mesmo que você esteja num grau de perfeição, de voltar e ajudar os seus irmãos. Amar o próximo é isso. O espírito, quando chega ao nível de entender que amar o próximo é estar sempre ajudando, né, e atuando nesse sentido, ele mesmo sente a necessidade, pede ao Pai, o Criador, a consciência maior de todas as consciências, para voltar à Terra e atuar no planeta e ajudar as pessoas aqui, seus irmãos, porque nós somos uma família universal. Por isso que não podemos deixar com que o egoísmo, o ciúme, nada disso. Então o terceiro ponto é esse. Para você ter uma intimidade,
né, com Deus, você tem que se autoavaliar. Você acha... No outro dia um cientista entrou em contato comigo e falou que eu estava trazendo uma palestra muito idêntica à física quântica e mecânica quântica. E eu nunca estudei física quântica e mecânica quântica. Aí você fala, como você nunca estudou e você trouxe esse conhecimento? Aí agora eu vou te falar. Numa outra existência eu estudei. Entendeu? Como que você fala igual um espírita? No outro dia a menina falou, poxa, você fala igual um kardecista, um espírita, né? Você dá uma palestra idêntica a ele. Mas eu nunca fui espírita, nunca fui kardecista. Nessa existência, mas numa outra eu fui. Como que você fala, um exemplo, você fala coisas... No outro dia a menina me deu um livro, que ela falou, caramba, esse livro aqui fala coisas que você fala. Ela nunca assistiu o meu vídeo, ela só conversou comigo. E eu contei algumas experiências para ela, ela me trouxe um livro. O livro está ali dentro. Não vou pegar não. Um livro de um monge budista. No livro ele fala, ele traz experiências. Outro detalhe, o livro foi escrito antes de eu nascer. Ali fala coisas que eu vivi agora. Aquele monge viveu. E aí? Então são experiências, existências que as consciências, o espírito vai passando para que ele possa aprender e suportar. Aí você entende, Deus dá a cada um de acordo o que pode suportar. Isso daí é mentira, pessoal. Esse negócio de dizer que Deus dá a cada um de acordo com o que pode suportar, isso é mentira. Sabe por que é mentira? Eu vou te provar agora. Porque, por exemplo, tem pastor aí que não está suportando o que está passando na vida dele pessoal, ou até no ministério, está se matando. E aí? Então Deus deu a ele uma coisa que ele não iria suportar, sabendo que ele iria suicidar. Então Deus é o culpado. Eu poderia falar isso. Não. É que ele não buscou para procurar entender no egoísmo dele, de achar só o que ele aprendeu que está certo. Temos que ter um olhar de 360 graus. E buscar outras fontes de conhecimento. No outro dia eu aprendi vendo um vídeo de cabala. Eu não sou cabalista, mas eu me identifiquei com muita coisa ali. E ali não quer dizer que só eles são certos, existem outros. Isso se chama eternidade, está sempre aprendendo. Mas aprendendo para subir os degraus, não para descer. Fenômenos. Sobrenatural. O sobrenatural só existe para aqueles que estão conhecendo no início. Então hoje eu respeito, porque para mim muita coisa era sobrenatural, hoje é natural. Então quando você começa a se desprender do mundo, da carne, quando você começa a vibrar, a entrar na sintonia boa, quando você começa a procurar entender realmente que você é o espírito, que é o terceiro ponto que eu falei, e não o corpo físico, aí você começa a ter inúmeras experiências fora do corpo. Quando você se desprende totalmente da religião, do rótulo que você segue, né? Aí tem Assembleia Universal, Casa A, Templo B, não sei o que lá. Quando você se desprende, não estou falando só evangélico não, estou falando espírita, estou falando no modo geral. Quando você é budista e no modo geral, mórmon, tá? Quando você se desprende totalmente dos templos, dos rótulos, e começa a se conectar direto com o Criador, Jim Kelly ele falou isso também. Tá? Jim Kelly ele fala isso também. Quando você começa a entender e fazer a conexão com o mundo extrafísico, é aí que você vai começar a ter essas experiências fora do corpo. Que no caso Paulo fala, conheci um homem que foi ao terceiro céu, que viu coisas inexprimíveis e infalíveis que não convinha falar. Naquela época não convinha, hoje nós podemos. Já se passou 2018 anos. Isso é o cálculo humano. Pode ser até mais do que isso. Os judeus já estão, se eu não me engano, 5.000 e tal.
que começamos a contar de Jesus para cá. Eles não, já contavam antes. Então, meu amado e minha amada, quando a gente começa a buscar, a pesquisar, vamos errar. Somos errantes. No corpo físico, nós erramos. Tá? Mas aproveitar esse veículo aqui para aprender e crescer, desenvolver e evoluir para bem. Terminou o tempo aqui, vai para um lugar bom, porque você cresceu e ajudou uma multidão de pessoas a crescer. Por exemplo, no outro dia aí, uma amiga estava entrando em contato comigo. Poxa, hoje eu me sinto livre, feliz, fardo leve. Obrigado, pastor. Estou fazendo a minha parte, mas ela tem que fazer a dela também. Já tem outros não, que querem continuar com a venda nos olhos. Tem outros que querem levantar a venda. Tem outros que querem rasgar o véu. Então, hoje está indo até mais além o vídeo, né? Eu vou ver se eu termino logo. Então, que você procure, você quer ter essa intimidade, você procure atuar dessa forma. Mata a carne aos pouquinhos, tá me entendendo? Como matando a carne? Se ligando mais, entendendo que você é o espírito, tá? E buscando coisas boas, leves. Se desligando, tá me entendendo? Desse mundo. Você vai viver nesse mundo, mas sabendo que você não é dele. Vai se divertir, vai para uma praia, como eu vou para uma praia, se divertir, viver a vida, se libertar, mas com ordem, com decência. Não se envolver em corrupção, nada que seja errado, mas tudo que seja certo. Andar com honestidade, como um bom samaritano, sempre dou esse exemplo, né? Uma pessoa de bem, ajudando o próximo o tempo que puder. Tá bom, pessoal? Meu WhatsApp, enquanto eu estou por aqui, por essa escola chamada Terra, tá? Não seja um mau aluno, não. Senão você vai ter que entrar num processo ruim, tá me entendendo? Vai sofrer muito, mais do que sofre aqui. Vai sofrer mais porque teve oportunidade de uma escola aqui, fez besteira. Vai ir para um lugar ruim. Aí vai ficar lá não sei quantos anos. Vai depender o tempo que precisar para se regenerar, se recuperar. Meu Deus do céu. Sofrendo a sua consciência, sofrendo, lembrando de momentos bons que teve e não aproveitou. Pessoas boas que te orientaram, sabe, para te ajudar a elevar o teu astral e você não deu ouvido. Tá me entendendo? Então meu WhatsApp é 21 98631 6630, tá? Página Livro Entre o Céu e a Terra, no Facebook. Vamos no canal no YouTube? Canal no YouTube, Projeto Vitória Cristina, e canal no YouTube Douglas Cavalcante. Tá? Os dois canais, Projeto Vitória Cristina e Douglas Cavalcante. No Facebook, página Livre Entre o Céu e a Terra, página Projeto Vitória Cristina, página Fenômenos, é a nova página que eu criei agora, página Superação, página A Vida é para Viver, e página Morte Física, só para mostrar que a morte é física, não existe morte não, tá? Vamos lá agora. Só isso, acabou. Pessoal, gratidão aí mais uma vez aí. Hoje o vídeo foi um pouquinho mais além, tá? Mas estão perguntando, isso é só alguns pontos, tá? Sobre experiência fora do corpo, você que está buscando. Naturalmente, quando você entender que você é o espírito e não o corpo físico, quando você chegar a esse entendimento, e o espírito volta a Deus e o corpo volta ao pó. Salomão falou isso, tá? Quando você chegar a esse entendimento do rei Salomão, tá? Salomão fala também em Davi, assim como os animais morrem, o homem também morre. Porque nós não somos o homem. Por isso que lá em Hebreus fala, ao homem é dado morrer uma vez só, o homem, mas você não é o homem, você é o espírito num corpo de homem ou de mulher, tá bom? Então esse corpo não tem como voltar novamente, esse corpo tem que ir, é uma vestimenta. O espírito não, ele tem como voltar e quantas vezes for necessário, tá bom? Um forte abraço, gratidão, Shalom, Adonai.